Saúde agora é o quadro do programa. Olha só, gente, Antônio Amaral, ele é o gerente de estratégias em saúde da Unimed Piracicaba, juntamente com o doutor Gustavo Borges, diretor clínico do Hospital Unimed. Dia do Hospital. Sim, comemora-se o Dia do Hospital. E nada melhor a gente entrevistar e conversar, né, com essas duas do hospital, no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós já estamos aqui recebendo hoje virtualmente Antônio Amaral, que é gerente de estratégias em saúde, Unimed Piracicaba, e também conosco hoje nessa noite, Dr. Gustavo Borges, que é diretor clínico do Hospital Unimed. Boa noite, senhores, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, sempre um prazer recebê-los aqui conosco, viu? E hoje, falando de uma data, né, uma comemoração muito importante, claro que em meio, né, a anos pandêmicos, essa data se torna ainda mais latente, né, essa comemoração. Hoje nós vamos falar do Dia Nacional do Hospital. Eu já quero, então, começar a conversa aqui, que os dois falassem um pouquinho, né, tanto o Antônio como o doutor Gustavo, a atenção hospitalar, né, que justamente configura um braço da atenção à saúde. A gente queria que vocês falassem como se dá essa atuação. Antônio, doutor Gustavo, por gentileza. Bom, é prazer para a gente estar aqui hoje conversando com vocês, prazer estar aqui de novo, né, podendo ter a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho, falando sobre essa data importante e especial e que com a gente corrobora aí com os 10 anos do Hospital da Unimed em Piracicaba, que é um motivo de orgulho muito grande para a gente que atua aqui dentro, que está dentro aí acompanhando o desenvolvimento dessa estrutura ao longo dos anos e podendo ver o quanto a gente está aí podendo crescer e entregar atendimento de qualidade e segurança para a população. A importância do cuidado hospitalar dentro de uma linha de cuidado sistêmica é algo que paira aí pela lógica, né? Digamos que o hospital, ele gira, eu sou suspeito para falar, porque a minha área sempre foi hospitalar, mas ele gira no centro da linha de cuidado. Porque quando um paciente ele chega para o hospital, ele verdadeiramente está numa situação de agudização da sua doença e que inspira cuidados muito delicados. E é nosso papel aqui dentro trabalhar fortemente para que esse paciente consiga se desenvolver dentro do seu prognóstico com segurança, com qualidade, com tecnologia, para que ele possa seguir a linha de cuidado em outras esferas de atenção secundária, de atenção primária, e poder se reabilitar aí para estar convivendo em sociedade, e poder se reabilitar para ter qualidade de vida, né? Mas agora, o momento que ele está aqui é um momento de extrema importância, porque é um momento em que a gente precisa verdadeiramente olhá-lo com todo o cuidado, né? Certamente. Doutor Gustavo, boa noite. Boa noite. Agradeço também a possibilidade de estar falando com vocês, tá bom? Eu acho que o Antônio resumiu bem e, assim, o que é importante, se a gente conseguisse, né, com medicina preventiva e cuidados primários de saúde, resolver todos os problemas, a gente não precisaria de hospital. Infelizmente, lógico, isso não é possível. E para o hospital vão justamente o que o Antônio comentou, né? Os casos mais graves, os casos que exigem um nível de especialização e um nível técnico de cuidado cada vez maiores. E é nesse local onde a gente tem que ter, né, o time de médicos e profissionais aí de saúde mais capacitado, mais habilitado e com uma estrutura técnica e de tecnologia suficiente para resolver justamente esses problemas mais graves. Então, para uma boa estratégia de saúde, de cuidados de saúde com os pacientes, o ambiente hospitalar é o que tem que estar mais preparado e adiante e na frente para conseguir resolver esses problemas mais complexos. Perfeito. Antônio, agora falando um pouco, né, da questão desse olhar multidisciplinar, né, aos pacientes que
eventualmente precisam estar aí de uma certa permanência no hospital, né? Vamos falar um pouquinho, Antônio, como a Unimed Piracicaba integra a contribuição dessas diversas áreas que atuam no hospital? É muito bacana a gente estar aqui falando, né, enaltecendo a importância do hospital ser um centro de qualidade de prestação de serviço, de tecnologia, de tudo isso, porque o momento em que o paciente está vivendo de agudização exige isso. Agora, obviamente que a gente tem um olhar, e o olhar do Hospital da Unimed, ele volta para que o paciente possa estar constantemente em evolução e cada vez mais trabalhando a questão da qualidade de vida e que precise cada vez menos do hospital, né? Para isso, nós temos que olhar para o paciente de modo sistêmico, não tem como ser de outra forma. E esse olhar sistêmico, ele é, sim, construído por meio de uma equipe multidisciplinar, né? Dentro do Hospital da Unimed, mas não só dentro do Hospital da Unimed, mas em todas as linhas de cuidados e serviços da Unimed Piracicaba, seja a Unimed domiciliar, seja a Unimed Corpo e Mente, a preventiva, todas as clínicas e consultórios credenciados que nós temos para atender os pacientes, nós temos uma ampla equipe de profissionais capacitados em fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, farmácia clínica e uma série de outros segmentos que nós atuamos aí com foco na atenção integral à saúde, ou seja, poder desenvolver cada vez mais o olhar integral e sistêmico do cuidado desses pacientes. Perfeito. Doutor Gustavo, agora eu queria também que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel justamente da diretoria clínica dentro do hospital. Sim, o diretor clínico é o responsável pela assistência médica da instituição. Então, a função dele é coordenar e supervisionar as atividades dos médicos dentro do hospital. Então, o diretor clínico, além, tem a parte de ficar atento à capacitação do médico e à atividade do médico na instituição, responsável pela formação, pelas habilidades do médico, por estar sempre avaliando e prezando pela capacitação técnica, no sentido até de inovações, de novas especializações e de uma capacitação constante, né, um aperfeiçoamento constante da equipe responsável pelo atendimento. Fora isso, fora a capacitação técnica, a questão de prezar por um local que tenha uma estrutura de atendimento ideal, né, satisfatória, para que o médico possa exercer com qualidade as suas atividades. E nisso a gente tem uma link muito grande, que no caso com o Antônio, que faz parte, ele como gerente do hospital, ele que consegue criar para a gente esse ambiente técnico de equipamentos, de apoio de equipe de enfermagem e uma farmácia e medicamentos, a estrutura que a gente precisa para que a gente possa fazer tudo com qualidade, com segurança, prezando pelo bem-estar do paciente. Tá? Então, é nisso que a gente trabalha junto e, do ponto de vista médico, junto dos outros colegas, a gente vai vendo o que precisa e vai juntos aí trabalhando para que a coisa sempre melhore e fique mais fácil a atividade do médico dentro do hospital. E é muito interessante isso que o doutor Gustavo está falando, porque a gente tem uma preocupação muito grande em desenvolver políticas de governança clínica, né? A gente tem uma preocupação, e o diretor clínico atua diretamente nisso, né? O doutor Gustavo atua diretamente hoje dentro do hospital, para a construção de políticas de atendimento que primem pela segurança, que primem pelo desenvolvimento contínuo das equipes, como bem disse o Dr. Gustavo, que primem pela busca de boas práticas e práticas inovadoras no mercado, né? E quando a gente fala mercado, a gente fala aí no mercado de saúde mesmo, para que nós possamos cada vez mais desenvolver no Hospital da Unimed não só um ambiente seguro, tecnológico, mas um ambiente de propagação de conhecimento, que o Hospital da Unimed ele busca, com toda certeza, se tornar uma referência aí no interior de São Paulo em relação a conhecimentos, técnicas, tecnologia, para que isso faça com que nós tenhamos cada vez mais segurança nos nossos processos. E nesse sentido, né, Antônio, inclusive nesses anos que a gente tem acompanhado, né, já são
mais de 5 anos aí que a gente acompanha a atuação da Unimed. A gente sempre presenciou também a chegada dos selos, né, que é um reconhecimento de todo esse trabalho que é feito numa equipe grandiosa, uma equipe empenhada, uma equipe que é apaixonada pela profissão. Então a gente percebe com todos que a gente conversam aqui, né, os colaboradores da Unimed, os cooperados da Unimed, a gente percebe que vocês têm um amor muito grande pela profissão. E é por isso que essa dedicação, esse respeito, esse compromisso com o beneficiário, ele vem à tona dia a dia. E claro que isso gera frutos, né? E a questão dos selos, né? Como esses selos de qualidade que o Hospital Unimed conquistou, que foram vários, né, reflete justamente nos cuidados com o beneficiário. Isso reflete efetivamente direto no beneficiário, não é, Antônio? Exatamente. Eu acho que a questão das certificações, a questão do trabalho da qualidade dentro da instituição, ela vem, na verdade, coroar a preocupação que existe com a padronização dos processos, com a criação de protocolos, o Dr. Gustavo pode falar melhor sobre isso, protocolos cada vez mais seguros, com a busca incessante por controles aí de resultados assistenciais, com controles de desfecho clínico dessas linhas de cuidado, para que possamos monitorar efetivamente as boas práticas que temos executados dentro do hospital. E as certificações, elas vêm corroborar com isso, porque elas vêm direcionar as boas práticas e mostrar se estamos ou não caminhando nos caminhos corretos. E com os selos que temos alcançado, temos percebido que sim, temos conseguido sim conseguir bons resultados assistenciais em relação à segurança do paciente, em relação aos nossos processos, sejam eles operacionais, assistenciais, financeiros, enfim. E aí estamos cada vez mais. Não só esse mês de julho é um mês para nós bastante intenso, porque é um mês de certificações, né? Vamos passar aí por várias recertificações nesse mês. A Agência Nacional de Saúde está trabalhando continuadamente com a reestruturação dessas normas, que estão ficando cada vez mais difíceis de serem seguidas, mas que para nós é um desafio muito grande para o nosso aprimoramento e para o nosso aperfeiçoamento, né? E também estamos aí junto à nossa diretoria, que é uma diretoria muito visionária, que é uma diretoria que incentiva muito o conhecimento e o desenvolvimento das equipes, já nos preparando para buscar certificações internacionais aí, que em breve talvez possamos estar trazendo bastante novidades para vocês também. Certamente, né? Certamente essa busca pela qualidade, pelo aperfeiçoamento constante, essas certificações, os selos, é um reconhecimento desse trabalho, né? E isso a Unimed Piracicaba tem o reconhecimento nacional e certamente chegará também internacional. Agora, a gente está vivendo, né, Antônio e doutor Gustavo, durante esses 2 anos de pandemia, mudanças intensas, né? Claro, vocês da área da saúde são aí os nossos anjos, né, da população, onde vem com todo um aparato para que esse paciente que esteja internado, seja com Covid, seja com complicações mais leves ou mais graves, ele e a sua família possa ter um acolhimento um pouco menos doloroso, um pouco menos pesado. E isso, a gente tem depoimentos diários aqui de telespectadores, né, que são beneficiários da Unimed, que infelizmente passaram por esse período, né, contraindo a doença ou que conheceram alguém, e eles sempre ressaltam, né, o carinho das equipes, né, durante a permanência no Hospital Unimed. Isso é um sentimento, né, que os beneficiários transmitem para vocês com certeza recebem esses feedbacks também. Eu acho que isso não tem preço, né? E agora, doutor Gustavo, falando, né, nesse sentido de pandemia, a gente sabe que mudou a vida de todo mundo, né? Inclusive nós estamos aqui online, né, fazendo essa entrevista
Graças a Deus que temos esse recurso, mas mudou totalmente a vida de todos, né? Inclusive, no enfrentamento da pandemia, a Unimed inovou também nesse sentido, né, com a telemedicina, que a gente vem falando desde o início, que foi uma inovação, uma das pioneiras no Brasil, inclusive, né? E também a adequação de processos. Doutor Gustavo, como que foi o desafio dessa implantação? A telemedicina, ela evoluiu de maneira assustadora, né, no mundo todo com a pandemia, né? Se a telemedicina já existe, né, já se fala de telemedicina há mais de 15 anos, em outros países isso estava muito mais adiante, mas se a gente precisava de alguma coisa para que a telemedicina evoluísse, é o que a gente está passando, né, infelizmente. Mas, assim, a telemedicina se provou ser uma modalidade de atendimento médico, né, à distância, e que no intuito de auxiliar diagnóstico, de orientar terapêuticas, de orientar tratamentos preventivos e principalmente de monitorar a evolução dos pacientes, né, se tornou uma ferramenta muito importante, muito importante. Através de economia de tempo e a possibilidade de discutir casos com profissionais também de outras instituições, a gente conseguiu melhorar muito o atendimento e o suporte ao paciente, tá? As dificuldades então posso dizer assim, de dificuldades do ponto de vista técnico, o pessoal aqui da administração do hospital teve que quebrar a cabeça, né, no sentido de equipamentos e TI, e organizar aí nos locais onde, né, os pontos, né, para a prática da telemedicina. Isso demandou um trabalho, e o que a gente oferece, né, hoje de telemedicina, a gente tem a parte assistencial ao paciente, onde o paciente pode entrar em contato diretamente com o médico, falar dos seus sintomas, falar do que está acontecendo, discutir até algum resultado de exame e receber uma orientação se precisa ou não procurar o médico, onde procurar o médico, em que momento procurar o médico. Isso diminuiu a procura desnecessária nos atendimentos de urgência, isso diminuiu as complicações também, pacientes que demoravam muito para vir no hospital, que achavam que estava tudo bem, e no sentido de acompanhar o paciente até depois da alta, ou o paciente que estava com diagnóstico de Covid, esse acompanhamento foi total durante vários dias, semanas até após o diagnóstico. E a telemedicina também nos ajudou, através de convênios com outras instituições, no caso, o pessoal da equipe do Albert Einstein, no sentido de discussão e orientação para casos críticos, né? Então, a gente tem junto, principalmente o pessoal da medicina intensiva, um contato direto, um canal direto com eles para a discussão de casos e passagem de uma visita, de uma horizontalização aí dos casos mais complexo, aproveitando, né, a experiência de um pessoal que está à frente e está lidando com a doença há mais tempo e tem um volume de casos grandes, tem profissionais aí com gabarito aí para nos ajudar e complementar aí a atividade dos nossos colegas. Então, a telemedicina nos ajudou nesse sentido e tenho certeza que os pacientes foram beneficiados com isso também. Perfeito. O Antônio também comentou, né, a questão da diretoria, né, da gestão do Dr. Carlos e a equipe toda de direção, de dar sempre o suporte e o aparato para que as equipes possam trabalhar realmente profundamente, né, a fim dessa qualidade, em vistas a essa qualidade e crescimento e aperfeiçoamento. Acho que também é importante a gente ressaltar, né, Gustavo? Gustavo e Antônio também, se quiser comentar um pouquinho, a respeito justamente dessas condições favoráveis e abertura que a diretoria tem diretamente com as equipes. É muito bacana, eu digo isso sempre, é muito gratificante trabalhar numa empresa que tem uma estrutura de governança e de planejamento estratégico muito bem estabelecida. Né, o planejamento estratégico da gestão da diretoria do Dr. Carlos Youssef, Dr. Sheckler, Dr. Juliano, Zé Márcio, é um planejamento estratégico muito robusto e muito bem estruturado, e que desde o início da pandemia atuou de modo muito objetivo em se adaptar a essa variável extremamente significativa, que é o Covid-19, e fazer com que a empresa continuasse se destacando, despontando e crescendo, apesar do momento. Né? Então, isso é porque você tem, sim, um controle estratégico muito bem estabelecido.
Então, por exemplo, quando você fala da teleassistência, a gente teve todo o apoio e suporte para a implantação do serviço, incremento de tecnologia, de equipes, de educação continuada, de definição de protocolos médicos e assistenciais, para que nós possamos atuar de modo concreto, uma vez que a telemedicina, a teleassistência, ela veio para ficar. E não só em relação ao médico, né? Hoje a gente tem teleassistência, por exemplo, com fisioterapia, com psicologia, com nutrição, porque a gente sabe que o Covid ele impacta na vida das pessoas de diferentes segmentos, né? Não é só o impacto ali da doença pulmonar, mas é também toda a questão emocional, toda a questão de reabilitação muscular, respiratória, né? E uma série de outras questões que tem impacto associado. E fora tudo isso, esse investimento continuado, né, em tecnologia, em inovação, em segurança de processo que a diretoria traz por meio desse planejamento estratégico, essa visão sistêmica que traz, ajuda bastante a gente que está no processo de gestão aqui, né, e no desenvolvimento dos médicos também, né, doutor Gustavo? Sem dúvida. Acho que um ponto importante é destacar, isso todo mundo sabe, a maneira com a qual a nossa diretoria participa e vive, né, a cooperativa e vive o dia a dia do hospital. Se a gente olhar para o lado, a gente não vê uma gestão aí onde a diretoria está tão próxima, participando tanto do dia a dia e tão preocupada aí com a assistência, né, da cooperativa e principalmente do hospital. Então, é um pessoal que vive, que vê o dia a dia, que vê as dificuldades e sempre, dentro do possível, tem tentado ajudar aí a organizar e deixar, né, o mais fácil possível o trabalho dos médicos e da equipe toda assistencial aqui no hospital. Né? Um pessoal que vive junto da gente o dia a dia mesmo da medicina, de longe não faz só uma parte burocrática ou administrativa. Né? Isso é muito importante para nós. Certamente. Quero agradecer, né, em nome aí de todo o programa e de todos os piracicabanos, né, que tem aí a Unimed Piracicaba como apoio, né, como um braço da saúde em que a gente sabe que pode confiar, né, que está totalmente amparado aí dos melhores profissionais do Brasil, né, sendo referência nacional e em breve falaremos dos selos e certificações internacionais, com certeza. Quero agradecer muito a participação de vocês e a profissão de vocês, a atuação de vocês, principalmente, né, nesse momento de pandemia. A gente tem obrigação aqui de diariamente ter a oportunidade, quando a gente tem essa oportunidade de agradecer aos profissionais da saúde, as pessoas que trabalham diretamente, né? Acho que isso durante a pandemia ficou ainda mais latente. Então, gratidão ao trabalho de empenho de vocês, gente. Conversamos hoje então com o Antônio Amaral, que é gerente de estratégias em saúde da Unimed Piracicaba, e também o Dr. Gustavo Borges, que é diretor clínico do Hospital Unimed. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Maria. Acho importante só a gente deixar claro um agradecimento muito grande às equipes do hospital, né? As equipes que estão aqui agora, em 24 horas por dia, prestando assistência, atendimento humanizado, cuidando dessas pessoas. A equipe médica, né, doutor Gustavo, que está vivenciando essa pandemia, né? Sem dúvida, né? Tem um pessoal aí que vestiu a camisa, que está aí há mais de um ano, diariamente, noturnamente, sábado, domingo e feriado, né, no empenho total e aguentando firme, segurou no colo a causa e estamos aí. Né? Eu, assim, trabalhando perto aqui desse pessoal agora, como diretor clínico, antes eu não trabalhava de maneira tão próxima no hospital, eu pude realmente ver a qualidade dos nossos colegas aí que atendem, a qualidade, a maneira como o hospital está organizado, a maneira com a qual o pessoal da administração e da diretoria tem tudo na mão, todos os processos, e realmente é assustador aí a maneira como a coisa está organizada e como a gente tem condições realmente de oferecer um grande serviço aqui na nossa instituição. E sempre com o compromisso de melhorar e inovar a cada dia, né? Muito obrigado. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.
Tá aí então a participação no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Hoje é dia do hospital, gente. Bom, parabéns a todos que trabalham nos hospitais, parabéns, né, a esse centro tão importante que salva vidas. Então a gente agradece, tá aí o cartaz da Unimed Piracicaba, dia 2/7, dia do hospital. Hoje a Unimed Piracicaba agradece instituições e profissionais de saúde por exercer a arte de cuidar da vida com respeito, empenho e humanização. Parabéns a todos os profissionais dos hospitais e, claro, do nosso querido hospital Unimed, né?